É com grande alegria que nós anunciamos a presença do Dr. Francisco Rossi de Almeida. Ele é advogado, empresário na área de comunicação, sendo sócio proprietário da rádio Nova Difusora em Orlando, Osasco. Se um dia me mudar para lá, vou fazer um cast. Reside em Bauru, São Paulo. É casado com Ana Maria. Ana Maria, levanta aí, Ana Maria, para o pessoal te ver. Muito bem-vinda no nosso grupo. Junto com a Ana Maria, eles têm 3 filhos: Ana Paula, o Júnior e a Ana Lúcia. O Dr. Rossi foi por 2 vezes prefeito da cidade de Osasco, secretário de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo e também foi candidato ao governo do Estado de São Paulo por 2 vezes. Exerceram 3 mandatos de deputado federal, tendo sido, no seu 2º mandato, deputado federal constituinte, autor dos livros Sem Saída 1 e 2, Literatura Cristã. É preletor da Doneb e sócio do capítulo 501 de Alphaville, São Paulo. Com as senhoras e senhores, Dr. Francisco Rossi. Meu boa noite a todos. Uma alegria e uma honra muito grande estar aqui nesta noite com essa responsabilidade de falar com vocês. Toda vez que a gente não se acostuma, né? Eu já fiz algumas centenas de preleções, né? Eu calculo em torno de umas 600, mas todas as vezes eu fico com a mão gelada e fico com temor e tremor, sabe? Eu quero saudar todos os adorebianos, a pessoa do Zago, do Adilson, essa voz linda aqui, que é o nosso mestre de cerimônias essa noite. E tá às ordens lá, viu? A nossa rádio fala para São Paulo e sussurra aqui para a Serra Gaúcha, né? Nós ouvimos ontem, eu e minha esposa, com muita alegria. Vamos ver se pega a rádio aqui e nós sintonizamos aí na cidade vizinha aí de Nova Petrópolis. Mas eu quero saudar a todos aqueles que compõem a mesa, o Zago, que nos recebe com tanto carinho, que é o presidente do capítulo lá de Porto Alegre. Poderia deixar de fazer referência ao Sérgio e ao Humberto, que têm sido os contatos, né, frequentes que nós fazemos, e que foi o que primeiro fez o convite. O Sérgio, né, ligou lá para o Osasco, quando eu tenho a rádio, e eu fiquei muito feliz, porque assim, foi uma alegria enorme, porque a gente já andou por todo o Brasil, né? E tinha o Rio Grande do Sul que eu nunca tinha estado. E a gente não dá dica para ninguém, a gente pede para Deus, né? E eu orava: Senhor, prepara um dia para a gente ir lá, né? Para falar lá no Rio Grande do Sul, em algum capítulo. De repente, a gente vê, né? Essa coisa bonita acontecendo, o poder de Deus, né? Deus operando. E eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para todos nós aqui. E de repente essa responsabilidade de falar no encontro estadual, né, da Doneb, que a gente sabe que é uma bênção, né, aqui no Rio Grande do Sul. Tem aquelas coisas, né, que a gente não fala que é coincidência, a gente fala que é Jesuscidência. A lua de mel, a minha lua de mel com a Ana Maria, nós passamos aqui em Gramado, Canela, né? Isso há 44 anos, nós já estamos ali na reta de chegada das bodas de ouro, né? E também a primeira pessoa que me levou um convite para a Doneb, eu era constituinte, eleito em 1986, foi o Sutomo, que há um mês estava fazendo uma preleção lá em Porto Alegre, né? Que era um cirurgião renomado lá em São Paulo. E de repente foi embora, né, para Dourados.
ele, naquela época, ele já estava na Donep e me levou ali aquele convite. Eu fiquei muitos anos, né, orando, Senhor, porque eu não me lembrava, né, quem tinha me levado aquele convite para aquele jantar que aconteceu lá em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Foi o primeiro que eu fui, e eu fui assim, e quando eu cheguei, né, tinha aquelas músicas lindas, né, e outro é Jesus se desce, né, Tu és fiel, que foi cantado aí, é o louvor que eu mais gosto, né, é aquela música que a gente canta para Deus mesmo. Então nada é por acaso, né, e o Tsutomu levou aquele convite, eu fiquei anos, né, orando, Senhor, me mostra quem, assim, traz a minha lembrança, né, quem foi essa pessoa que me levou, que eu quero agradecer essa pessoa, dar um beijo, um abraço, né? E um dia eu estou fazendo uma preleção também no encontro estadual, lá em Mato Grosso do Sul, e aí veio, depois do jantar, veio o Tsutomu e falou, olha, Rossi, para honra e glória do nome de Deus, eu quero te dizer que quem te levou aquele convite lá em Brasília fui eu. Eu não tive dúvida, eu abracei o japonês, dei um beijo nele, porque você que veio pela primeira vez aqui hoje sabe de uma coisa, quem te convidou ama você de verdade, é um amor muito diferente, porque o amor do ser humano é imperfeito, né? Mas o amor de Deus é que nos constrange, né, a convidar as pessoas para compartilhar coisas maravilhosas, né, que são as coisas de Deus. Então, quem te convidou pode ter certeza que convidou você com aquele amor perfeito de Deus, ama você de verdade, e vocês podem ter essa certeza absoluta que é amor muito grande, um amor que excede o seu entendimento, o meu, porque o amor de Deus a gente não consegue entender, não é verdade? Bom, dito isso, eu quero, vou procurar em rápidas palavras, dar um testemunho de vida, porque também hoje de manhã eu acordei e eu gosto de ver as notícias, né, pela internet. Eu fui ver as notícias da internet e uma notícia me chamou a atenção, que foi o falecimento de um cantor muito famoso, pelo menos lá em São Paulo, eu creio que no Brasil, né, de uma dupla chamada Tonico e Tinoco, né, que eu ouvia quando era criança. E era interessante porque eu tinha uma audiência tremenda do programa da dupla de manhãzinha, e eu ia de manhã para a escola ouvindo, não tinha radinho de pilha, eu ia ouvindo pelo número de rádios ligados, né? Eu nunca vou esquecer isso, ouvindo aquelas músicas do Tonico e Tinoco, e hoje de manhã eu vejo a notícia da morte dele aos 91 anos. E eu fiquei muito triste, não só por isso, mas porque o Tinoco, ele ia muito lá à nossa emissora. Ele estava muito grato à nossa emissora, porque a gente divulgava muito o trabalho dele. E aí eu vi essa dupla do Tonico e Tinoco, é uma legenda, é uma história da música, né, sertaneja, da verdadeira música popular brasileira, né? E ele morreu assim, em meio a muitas dificuldades, né? Mas uma coisa assim, lá no fundo me alegrou, porque o Tinoco, há alguns anos, ele viveu uma experiência com Deus, né? Então, a gente sabe que ele morreu, todo mundo vai, né? Mas ele morreu tendo Jesus como único salvador da vida dele. Isso aí dá um conforto, dá uma alegria. E a gente começa a meditar, né? Começa a pensar. Eu tinha orado, como é que eu vou abrir a minha fala lá? Então Deus colocou no meu coração para lembrar algumas coisas da glória humana, que é tão efêmera, né? Eu mesmo já estou vivendo essa experiência, porque, como eu estava comentando aqui com o Zaco, quando a gente chega numa certa idade, é inevitável, a gente já começa a fazer contagem regressiva, né? Então, estou na reta de chegada, dobrei o carro da Boa Esperança, né? Então, mas é uma coisa interessante que a gente faz as coisas com muita paz, com muita tranquilidade, e aquela certeza de que a gente já tem o que de melhor o ser humano pode ter,
que é Jesus na vida da gente, né? Então nada assusta, nada dá medo, né? Tudo é motivo de alegria, mesmo em meio às dificuldades, porque nós da Donep chamamos, né, a Bíblia Sagrada de um manual do fabricante, e ali no manual do fabricante nos diz, né, nos ensina que até em meio às adversidades, a momentos assim difíceis e até mesmo de extrema tristeza, nós temos como nos alegrar, por incrível que pareça, até porque Deus não ia pedir nada que fosse impossível para a gente, né? Então, nós, eu e Ana Maria, teríamos assim tudo para não estarmos hoje aqui, justamente por dificuldades que a gente enfrentou para que a gente pudesse estar presente aqui. Nós, de repente, nos vimos assim, em meio a um problema que nós nunca poderíamos imaginar na vida, que nós poderíamos enfrentar, né? E de repente isso começou a acontecer e eu não tive a menor dúvida que nós vivemos, né, em meio a uma guerra espiritual, quando a gente está, porque a Donep, isso aqui não é um evento social, é um evento espiritual, né? Eu creio, é muito comum isso, a gente fala e de repente vem alguém depois comentar com a gente, assim, o senhor falou a verdade e tal. Às vezes é comum a gente dizer isso, olha, há pessoas que vão a um jantar da Donep aborrecidas, porque o adonepiano faz aquela marcação cerrada, homem é homem, mulher é mulher, né? Convida uma vez, 2, 10 vezes, olha, é amanhã, olha, é hoje, você vai ou não vai? E às vezes a pessoa é vencida pelo cansaço, né? Ela vai para que a pessoa que convidou não fique chateada. E de repente, depois do jantar, a pessoa procura a gente, puxa, o senhor falou uma verdade, bem que chateado, mas eu estou vendo que é um negócio bacana e tal. E as pessoas vão se envolvendo, né? A Donep é uma bênção, e eu me considero um fruto da Donep, porque essa fama, né? Essa glória humana é muito passageira, é muito efêmera. A gente vê tantas pessoas. Outro dia eu estava vendo as fotos de artistas famosas antes e depois, né? E a gente vê a foto da Brigitte Bardot, que eu vi, eu não acreditei, né? Como é que a pessoa envelheceu tanto e tem umas velhinhas bonitas, e ela ficou uma velhinha feia, aqui, né? Muito feia, né? E eu fiquei assustado, né? Eu não perdi o filme da Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, né? Então, de repente, eu vejo ela segurando o gato, né? O gato muito mais bonito que ela. Então, a gente vê essas artistas, né? Artistas famosos, né? Eu vi o Kirk Douglas outro dia num programa de televisão, né? Velhinho ao lado do filho, que também já está velho, que é um galã, né? E você vê que o tempo vai passando, as pessoas vão, né, envelhecendo, vão caindo até no esquecimento, né? E tudo passa, tudo passa. E o duro é que de repente você também começa a se olhar e também fazer a sua análise, né? Eu, há pouco tempo eu parei com política, mas eu fiquei 39 anos fazendo política e eu não tinha Jesus na minha vida. Então, eu julgava, né, que felicidade você consegue com fama, dinheiro e poder. Era a minha ambição, né? Toda a ambição que eu tinha era essa: fama, dinheiro e poder. Então eu posso dizer para vocês que eu consegui as 3 coisas. Eu sou de uma família muito humilde, né? Muito humilde. Meu pai tinha 3 atividades profissionais para sustentar a família, mas ele era alcoólatra, ele não podia beber, que ele se transformava em um monstro. Era uma pessoa educada, meiga. Eu tenho lembranças do meu pai carinhoso comigo, com os meus irmãos, né, com a minha mãe. Mas as lembranças mais marcantes dizem respeito aos momentos de terror que a gente vivia à noite, quando ele chegava embriagado em casa e barbarizava ali por mais de 1 hora, ameaçando minha mãe, ameaçando a mim e os meus irmãos. E ele fazia questão de brandir qualquer objeto que ele tivesse à mão, faca, martelo, tudo, uma tesoura. Uma noite ele rasgou todas as roupas da minha mãe com aquela tesoura, de uma violência incrível. Nunca encostou um dedo, nem na minha mãe, em mim, nem nos meus irmãos.
mas aquele clima de terror era terrível e marcou negativamente, indelevelmente todos nós. E ali em casa, todos nós, eu, meus irmãos e minha mãe, adquirimos um negócio chamado síndrome do pânico. Pela lei das probabilidades, diz que 3% da humanidade enfrenta esse tipo de problema. Eu vejo aqui aproximadamente 100 pessoas, um pouquinho mais talvez. Então é provável que tenha 3 ou 4 pessoas que convivam com esse tipo de problema, ou alguém da família. Quer dizer, é um negócio hoje mais ou menos familiar, mas naquela época não tinha, né? Não tinha diagnóstico. E isso surgiu no seio da nossa família pelo comportamento do meu pai, e em mim se agravou um pouco mais, porque eu vi meu pai morrendo como resultado dessa bebedeira. Ele bebia, arrumava confusão, e num domingo, no jogo de futebol, ele arrumou confusão com um militar, que foi buscá-lo no dia seguinte fardado, né? Ele estava paisando, levou a pior, porque meu pai era muito forte, eu era um homem com uma compreensão física avantajada, e levou a melhor. E no dia seguinte esse policial foi fardado da Força Pública, antigamente tinha um negócio chamado Força Pública. Ele foi lá buscar meu pai no local de trabalho, e ali eles entraram numa briga, e esse policial seccionou a veia femoral do meu pai. Ele foi morrendo aos poucos, porque não tinha assistência médica adequada no interior do estado, lá em Marília. E ele quis falar naquele momento de agonia com o filho mais velho, que era eu, tinha 5 anos, e com a esposa. Não me lembro o que ele falou para minha mãe, mas para mim ele disse: olha, filho, toma conta da sua mãe e dos seus irmãos, que eu estou morrendo. E eu me lembro bem da cena, ele esmurrando a parede, virando os olhos. É uma cena assim que eu descrevo no livro. Aliás, eu queria fazer uma ressalva, que esses livros eu fiz questão, Deus colocou no meu coração, porque esse trabalho da Dona Eva é um trabalho muito difícil, né? Então eu doei esses livros, né? Tudo aquilo que for arrecadado com o livro fica para o capítulo da Dona Eva, que está patrocinando este encontro. E se eventualmente houver necessidade de mais, eu também faço questão de doar esses livros, que é algo assim que Deus tocou no meu coração, e eu enviei esses livros já há alguns dias aqui para o capítulo. Mas eu descrevo esse momento da morte do meu pai nesse livro, e eu não entendia o que era, com 5 anos, o que era a morte, mas eu vi que era um negócio feio, e aquilo ficou impregnado na minha lembrança, na minha mente. E logo em seguida todos nós começamos a manifestar essa coisa chamada síndrome do pânico. E o que é a síndrome do pânico? Hoje eu tenho noção exata, clara, que síndrome do pânico é medo de morrer. Eu cresci tendo pavor da morte, eu tinha medo de morrer. E assim minha mãe tinha, os meus irmãos tinham também esse medo de morrer. E era um pavor, são crises, e lá em casa todos nós manifestamos essa crise, que tem várias facetas. Alguns entram em depressão, se trancam no quarto, ficam ali, não saem nem para ir ao banheiro da cama. Mas lá em casa eram crises que duravam de 15 a 20 minutos, e ali às vezes dava junto, sabe? Dava junto com meu irmão, com a minha mãe, e era um negócio assim terrível. E aí vem os palpiteiros: olha, isso aí é mediunidade, você precisa passar aí no centro espírita. O outro: não, é melhor no centro de Umbanda. Então eu cresci, não, tem que levar um pastor exorcista, tem que levar um padre exorcista. Então nós tínhamos a nossa fé, a nossa religião, mas nós íamos a todos os lugares tentando achar uma solução para esse problema. Então nós crescemos assim, em meio a um ambiente de muito medo, de muita religiosidade, né? Porque minha mãe, a primeira Bíblia que eu tive às mãos, eu me lembro, foi minha mãe que me passou uma Bíblia às mãos. Olha, isso aqui é a palavra de Deus, tal. Então ela tinha a sua prática religiosa. Ela era inclusive uma espécie assim de zeladora de uma capela, de uma igreja católica na cidade de Agudos, chamada Igreja de Santo Antônio. E ela cantava muito bem, cantava no coral. E ela, viúva,
ela teve que fazer o papel de pai, de mãe, nunca mais ela se casou e cuidou muito bem de mim, dos meus irmãos, fazendo pequenos trabalhos, cantava, era muito requisitada para cantar nos casamentos, Ave Maria de Louvor, cantava divinamente, e fazia doce, fazia limpeza lá da igreja, e de uma pequena aposentadoria que meu pai, como bancário, tinha deixado. Então nós crescemos, e eu queria, desde cedo, eu queria me livrar, em primeiro lugar, desse problema que eu tinha, que era terrível, né? Mas eu comecei a perceber que nós éramos muito pobres, a gente passava muita vontade, né? Eu falei, não, eu tenho que ir embora para São Paulo, vou lá arrumar um emprego, vou ficar rico e tal. E foi o que eu fiz. Muito cedo eu saí de casa, com 13 anos, fui para Osasco, que era um bairro de São Paulo, hoje é um pujante município da Grande São Paulo, do Brasil, né? O 12º orçamento do Brasil, e ali eu consegui meu primeiro emprego. Completei 14 anos, entrei no Bradesco, lá na cidade de Osasco. Todo mundo já passou pelo Bradesco, e eu arrumei lá emprego no Bradesco como aprendiz de contínuo. E fui crescendo, fui estudando, né? Conheci a Ana Maria, ela era operária numa fábrica lá da cidade de Osasco. Nós ficamos noivos, namoramos, ficamos noivos. Eu escondia dela essas crises da síndrome do pânico, né? Depois casamos, e aí não tinha mais como esconder. Ela começou a ver esse negócio da síndrome do pânico. No começo ela ficava muito preocupada, né? Porque eu dizia, eu vou morrer, e não morria. Então ela se acostumou e já não dava mais bola, né? Vou morrer, não vai morrer nada, tá? E isso parece incrível, né? Mas afetou o nosso relacionamento, e o nosso casamento foi indo assim meio aos trancos e barrancos, e chegou até num determinado instante que era um casamento que eu, muito menos eu, né? As pessoas mais próximas não apostavam muito nesse relacionamento. Era um relacionamento conturbado, né? Um relacionamento que implicava assim separações dentro de casa, da gente ficar sem conversar assim meses. E é óbvio, hoje eu tenho uma visão, porque não tinha Jesus na parada, tinha superstição, tinha religiosidade. Ana Maria era muito religiosa, né? E eu também era muito religioso, né? A gente achava que tinha Jesus na vida da gente, mas hoje a gente tem uma visão muito clara, que as coisas andavam ruins porque faltava o principal, que era Jesus. E a Ana Maria me ajudou muito, ela foi uma companheirona, a gente batalhou, a gente lutou, eu fui à luta, me formei advogado, eu era um líder estudantil muito revoltado, né? Eu tinha uma projeção grande na cidade, assim como Osasco é uma cidade sempre foi muito conturbada, né, politicamente falando. Teve aquela greve de 68, que foi uma greve que teve uma repercussão muito grande no Brasil todo, e eu estava ali, no meio daquela confusão toda, como líder estudantil, né, tendo problemas constantes com a polícia, né, detido assim, arbitrariamente. Eu peguei aquela época do governo militar, e de repente eu estava assim detido, sem nenhum mandado judicial, sem nada. Me deixavam ali, passava a noite ali numa delegacia para assustar. No meio da rua passava vergonha. Um dia foram me buscar em casa de madrugada. Então essas coisas aconteciam, e eu fui ganhando uma projeção, porque eu promovia mesmo. Eu tinha raiva de militar. Quem usasse farda, eu tinha que arrumar alguma confusão. Na verdade não era raiva, era ódio mesmo de militar. Então eu acabei adquirindo uma certa notoriedade, e daí para você entrar na política foi 1, 2, e de repente eu fui eleito. Entrei assim para somar votos, porque havia um negócio chamado sublegenda, e acabei entrando como líder estudantil para somar votos para um ex-prefeito, e de repente eu me vi eleito prefeito de uma cidade que naquela época arrecadava mais que 3 ou 4 estados brasileiros. E você dê poder para uma pessoa para você
conhecer o caráter da pessoa. E eu me revelei uma pessoa com caráter muito duvidoso, porque eu me transformei num ditadorzinho de plantão. Eu extravasava toda aquela raiva, tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, aquelas frustrações, porque eu continuava com a tal síndrome do pânico. Eu extravasava em cima da família, em cima dos amigos, das pessoas que trabalhavam comigo. Algumas não me suportavam, pediram demissão, e eu fui granjando uma porção de inimizade, de inimigos, mas o modo como eu me conduzia, porque no fundo eu queria ajudar lá o povo, do meu jeito, né? Hoje eu vejo que de um jeito completamente errado, mas aí é que o povo enxerga o sucesso, enxerga às vezes o político, de uma maneira, o sucesso de uma maneira completamente equivocada, né? O povo me achava ótimo. Eu chegava de madrugada lá, arrombando lá o pronto-socorro, derrubando médico de cama, demitindo. Uma vez eu demiti, em 2 oportunidades eu demiti de uma só vez todos os médicos da prefeitura. Eram mais de 400 médicos, porque eles estavam dormindo, quer dizer, uma meia dúzia dormindo com bebida dentro da geladeira, bebida alcoólica, e eu demiti todo mundo. Aí foram fazer uma greve, numa outra oportunidade, também demiti todos, porque era serviço essencial. Então era radical mesmo na minha conduta. Hoje eu vejo que eu poderia ter feito a mesma coisa de uma maneira completamente diferente e com resultados assim muito melhores, mas o povão, poxa, esse é o pai dos pobres, esse é bom, né? Esse está preocupado com a gente e tal. Então essa visão de sucesso é muito equivocada. Você vê uma pessoa, acha que é um sucesso, mas de repente, se você tiver a oportunidade de conhecer mais a fundo a pessoa, você vai ver que é uma pessoa infeliz, que tem tudo, como eu tinha: fama, dinheiro e poder, e era tremendamente infeliz. Sabe, mandando um recado assim dentro de casa: olha, vai lá, liga para sua mãe tal coisa, e ela, então vai lá, diga para o seu pai tal coisa. A gente se comunicava através dos filhos, e eu, sem me aperceber, eu fui judiando dos meus filhos, da minha esposa, da Maria, e olha, ela foi uma heroína, porque aguentar o Francisco Rossi do jeito que ela era, hoje eu dou graças a Deus, porque realmente foi a mulher que Deus preparou para mim, porque outra não teria aguentado, né? Tudo aquilo que a gente fazia, aprontava. Eu tinha uma amizade muito grande com lideranças religiosas. Eu tinha um assessor na prefeitura para assuntos religiosos. Era uma pessoa que estudava todas as religiões. Então, ele me dizia: olha, quando você for ali, naquela igreja ali, essa igreja é pentecostal, diga ali, ó, a paz do Senhor. Você vai ver a reação. Primeira vez, a paz do Senhor, amém. Eu achei bacana aquilo ali. Falei: puxa vida, né? Antes de entrar na política, eu gostava muito de cantar, e participava também de movimentos musicais, aquela coisa, né? Contra o governo, tinha também coisa dentro do movimento musical. E ali, quando eu me elegi prefeito, eu não fiz sucesso nenhum, né? Eu cantava em tudo que era lugar, na televisão. Eu tinha um espaço até bom na televisão, mas não fiz sucesso nenhum. Aí, quando eu ganhei a eleição para prefeito, veio uma gravadora que tinha me recusado e me convidou para fazer lá um disco. Aí, a vaidade, né? Opa, foi estourar no Brasil, né? E de fato eu gravei uma música que tocou no Brasil todo, que chama-se Segura na Mão de Deus. Tocava dia e noite, tudo entrou na parada de sucesso, ganhei um disco de ouro da RCA Vida. Então eu tinha aquela vaidade, né? Puxa vida, além de político, eu também sou um cantor de sucesso, e ostentava aquele disco de ouro lá. E eu tinha o Cacoete, esse assessor de assuntos religiosos, ele me dava as dicas, né? Olha, você vai ali é centro de Umbanda, ali é diferente. Você chega lá, dá uma ombrada no Pai de Santo, dá uma ombrada no outro, diga lá, saravá o mundo. E ali eu estava comentando aqui com os nossos queridos companheiros da Doné, eu disse, lá em Osasco, quem instituiu o dia da Umbanda e do Candomblé fui eu, através de um decreto, né? E aí
tudo que era festa, tudo. Por quê? Porque eu queria fazer média com todo mundo. A cidade, há alguns anos, quando eu fui prefeito, segundo mandato, eu enchi de versículos bíblicos, né? Na entrada da cidade, um viaduto muito famoso lá, que nós construímos, pus lá, né? Deus guarda a tua entrada e a tua saída agora e para sempre, né? Na entrada da prefeitura eu pus lá, entrega teu caminho ao Senhor, né? Confia nele e tudo mais ele fará. E assim, quem passasse pela Castelo Branco via lá um imenso versículo, né, do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo via, mas essa cidade é uma maravilha, quem governa aí deve ser de Deus, tal. E eu, na verdade, achava aquilo bacana, aquilo dava voto. De Deus, claro que não era de Deus, né? Eu era do capeta mesmo, né? Então eu estava ali procurando fazer aquela média, aquela coisa, mas o casamento totalmente falido. Mas eu estava ali cultivando meus relacionamentos. Havia um padre na cidade, muito querido, que trabalhava com crianças, meu amigo do peito, me ajudava lá nas campanhas. E um dia ele falou: vou almoçar lá na sua casa. Eu estava já uns 2, 3 meses sem conversar com a Ana Maria. Eu falei: pelo amor de Deus, eu vou entrar em fria, né? Fui correndo para casa. Ana, o padre vem aí, né? O padre José vem aí. Ele: pelo amor de Deus, olha, me trata bem, senão o padre vai ver que o negócio aqui está feio, eu vou perder moral, né? A Ana sempre foi essa simplicidade, ela nunca entrou nesse jogo da hipocrisia, mas eu era hipócrita ao extremo e queria que ela fosse também. Falou: não se preocupe, que eu sou educada, não vou maltratar o padre. Ele foi, e é claro, né? Eu fazendo a minha média com o padre, e a hipocrisia total. Chegava pertinho da Ana: ô queridinha, que comida boa, né? Lindinha, né? E de fato vocês veem que ela, né, continua linda, né? Mas eu, lindinha, que comida maravilhosa. E um dia, né, esse padre falou: olha, rapaz, eu fui lá na sua casa e eu já sei o que você vai fazer lá na igreja. Eu falei: o que é? Ele falou: olha, você vai ser preletor para casais. Eu falei: padre, como preletor para casais? Ele falou: não, você vai ter que passar, dar testemunho dessa harmonia que você tem na sua casa para os noivos. Ele tinha uma reunião de noivos uma vez por mês. Eu falei: padre, pelo amor de Deus, eu não tenho jeito para isso. Não, ele brincava comigo: se você não for, eu não te ajudo na próxima eleição. E dali a pouco estava eu lá, fazendo preleção para casais, dizendo como é que poderia se viver, o tema, né? Como viver em harmonia à luz do Evangelho. E eu tinha que decorar os versículos, né? Cantares de Salomão. Eu realmente tenho que admitir que eu dava um show ali, viu? E aí terminava aí a preleção, fazia fila aqueles casais com perguntas: se isso acontecer isso, o que eu faço? Eu tinha resposta para tudo, eu só não tinha resposta para o meu caso. Eu me lembro que eu ia sozinho eu tinha um motorista na prefeitura. Nesse dia eu ia dirigindo. Por quê? Porque o motorista sabia das coisas lá dentro de casa. E eu falei: bom, se eu levar um motorista, ele vai me chamar de mentiroso na cara, né? Então eu não levava, eu ia dirigindo. E me lembro muito bem, quando eu voltava dessas palestras, eu voltava esmurrando o volante do carro. Eu dizia: meu Deus, eu não gosto dessa situação, como é que eu posso ser mentiroso assim e tal? Eu não gostava de mim mesmo. Me lembro que uma vez eu me tranquei no banheiro para conversar com Deus, não, comigo mesmo. Eu fiquei olhando no espelho e falando: você vai ser mentiroso assim em outro lugar, cara. Como é que você engana essa juventude, né? Então, por que isso acontecia? Porque eu não tinha o principal na minha vida, que era Jesus. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu tinha fama, porque adquiri uma projeção boa, poder,
Osasco ainda hoje é o 12º PIB do Brasil. É uma cidade rica, né? Cidade conhecida, que me levou até a ser candidato a governador. Fui para o segundo turno em 1994. Em 98, um mês antes, eu era o primeiro colocado. Quase cheguei lá com milhões de votos. Quer dizer, no entanto, aparentemente, na política, eu fui um sucesso. Quer dizer, adquiri fama, poder e dinheiro, porque hoje eu vejo que eu fiz coisas que a ética não permite, tipo receber presentes caros. Eu era comigo mesmo, eu tinha paixão por obras de arte, e às vezes eu até dava dica assim para aqueles empresários, onde é que tinha uma obra que eu estava de olho. Aí o pessoal ia lá comprar a obra e me presenteava. Então eu tinha quadros na minha casa, né, importantes, né? O Rochedo, né, de Anita Malfatti. Eu tinha lá um quadro que outro dia eu vi avaliado em $1,5 milhão, né? Eu tive na minha casa. Eu tinha quadros de Cavalcante, de Oswald de Andrade, enfim, eu tinha quadros famosos na minha casa, presentes, que às vezes eu me insinuava a falar: olha, naquela galeria, a minha assessoria, né, tem um quadro que eu gosto de estar de olho, né? Os caras tinham interesse na prefeitura, eles iam lá, compravam o quadro e me davam, né? Eu tinha paixão por relógio, né? Então eu ganhava relógio de ouro, pegava com as duas mãos. Imagina, docemente constrangido, imagina, não posso pegar um relógio, não. Aí eu pegava com as duas mãos. Então, essas coisas eu fiz na minha vida. Por que eu fiz? Porque eu não tinha padrão comportamental estabelecido pelo manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Então, foi uma coisa muito interessante. Um dia, Deus entrou na minha vida. Não foi numa igreja, não foi numa religião, né? Foi bater num papo com um homem de Deus, um empresário, um grande empresário na área dele, de instrumentos cirúrgicos. Ele um dia quis falar comigo na prefeitura e se apresentou lá para minha secretária como um missionário, né? E eu, como eu já falei, eu tinha meu padre preferido, eu tinha minha mãe de santo preferida, os líderes espirituais lá da cidade, mas eu tinha uma resistência em relação a essa coisa de missionário, de pessoas que pregam. E eu falei: missionário é católico, evangélico? Não sei. Ele falou que é missionário, quer falar com o senhor, dar um recado de Deus. Eu falei: não vou receber não, esse negócio de missionário. E aí eu me lembrei também, o primeiro jantar que eu fui lá na Donep, tinha, né, aqueles louvores, né? Tinha aquelas músicas bonitas. Eu ouvi 2 testemunhos, não acreditei em nada do que eu ouvi, eu achei que era bom demais para ser verdade. E eu fiquei com o pé atrás. Eu falei: esse negócio aqui é coisa de crente, né? E eu tinha mesmo resistência a tudo que se relacionasse com as coisas de Deus, né? E eu falei: bom, daqui a pouco vamos pedir dinheiro aqui. Então eu tinha uma resistência, um pé atrás. E hoje eu vejo o quanto eu estava enganado, né? Porque nunca ninguém me falou em religião dentro da Donep, nunca ninguém me falou em igreja, né? Nunca ninguém falou: olha, vamos lá para aquela igreja. Não. Então, isso, sabe, foi conquistando, sem que eu me apercebesse, o meu coração. E esse homem acabou usando de um estratagema, né? Ele procurou uma amiga dele, que ele sabia que tinha relacionamento com um empresário importante lá na cidade de Osasco. E, por sinal, era um empresário que me ajudava financeiramente. E eu já estava no final do meu governo, segundo, né? E esse amigo meu, que eu tinha oferecido até uma secretaria, ele falou: não preciso disso, tal. E eu queria que ele me pedisse alguma coisa, porque eu já estava de olho na outra eleição. Falei: bom, se eu não dou nada, como é que eu vou pedir dinheiro para ele, né? Então eu queria que ele me pedisse alguma coisa. E um dia toca o telefone, e é ele. Falou: olha, nossa, eu tenho um pedido. Eu falei: opa, aqui não é pedido não, rapaz, você não pede, aqui você manda, né? O que é? Ele falou: não, é que tem uma amiga minha que tem
um missionário que disse que quer falar com você. Ele caiu a ficha. Falei, será que é o próprio? Porque ele ligava toda semana lá e eu dizia não. E era o próprio, sabe? Aí eu falei, não, é para já, rapaz, manda esse homem aqui. Ele não me procurou, né? E o homem tinha procurado uma infinidade de vezes, né? E ele foi lá, eu marquei um horário, ele foi, levou lá quando ele entrou, era um homem assim, bonito, idoso, sabe? Eu vi aquele homem e falei, bom, mas esse homem tem cara de empresário, não de missionário, né? Então eu falei, escuta, o senhor é o missionário, é Dino Cibela, o nome dele. O senhor é o Dino Cibela? Não sou eu mesmo. Eu falei, mas o senhor está com cara de empresário. Ele falou, não, peraí, eu sou empresário sim, né? Mas eu também sou missionário, eu levo a palavra de Deus para as pessoas. E um dia eu estou vendo você na televisão e Deus pediu para eu vir falar com você, porque eu pensei que você era filho de Deus, mas na hora que eu estava te vendo, na hora Deus falou que você não era filho de Deus, que você era filho do diabo. Eu já peguei um susto. Ele falou, você tem essa Bíblia aí, é enfeite? Ele falou para mim que eu mantinha uma Bíblia maior que vocês possam imaginar. Eu tinha em cima da minha mesa, né? Uma Bíblia que eu tinha ganho lá na Câmara Federal. Quando eu era constituinte, ganhei lá essa Bíblia. E eu mantinha ela em cima da mesa, para quê? Para compor o tipo religioso, né? E ele falou, essa Bíblia é para enfeite ou é para valer? Eu falei, claro que é para valer, rapaz. Claro. Ele falou, então acha aí, João 8,44. E eu tive que ir lá no índice procurar, eu não sabia nada de procurar na Bíblia. Aí achei, né? João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. Eu falei, escuta, mas o que o senhor quer dizer? Ele falou, não, eu não quero dizer nada. Quem quer dizer é Deus, está te mandando um recado. Você precisa se reconciliar com Deus, meu querido. Ele falou, mas como? Ainda fui assim na parede, né? Peguei aquele disco de ouro, falei, escuta, dá uma olhada aqui. Eu falei, é um disco. Falei, não, vem aí o nome da música. Segura na mão de Deus. Falei, você acha que o filho do diabo vai gravar uma música dessa? Eu que gravei, né? Olha um disco de ouro aqui, né? Se eu sou filho do diabo. Ele falou, não, você desculpe, meu querido. Ele falou assim, com muito carinho comigo. Você me desculpe, mas você está numa tradição religiosa. O seu Jesus é um Jesus cultural, um Jesus histórico, mas não é um Jesus vivo. E ele foi falando ali comigo. Ele falou, olha, para que você saiba que eu venho da parte de Deus, ele começou a discorrer sobre as coisas que eu fazia. O meu relacionamento com a minha esposa, ele falou, olha, você não está agindo corretamente com a sua esposa. Porque, na verdade, eu já estava no final do meu governo, já me preparando para entrar num outro relacionamento. E você pensa que ninguém está sabendo de nada, né? E você não presta atenção nas lágrimas que são vertidas dentro da sua casa pela sua esposa, né? Você não presta atenção no sofrimento dos seus filhos, você acha que está fazendo tudo, né? Discretamente, mas e ele jogou aquilo para mim, eu levei um susto, eu ainda pensei, falei, esse camarada não é missionário, esse sujeito deve ser detetive particular, ele vai aqui entrar com alguma chantagem, alguma coisa. Eu fiquei pensando coisas que não tinha nada a ver. Aí ele foi lá para trás, ele falou, olha, tem mais. E foi falando, e foi lá na minha juventude, foi lá na minha infância. E eu levei um choque tremendo. Ele falou, e tem uma coisa que você vai ter certeza absoluta, que é Deus que manda te falar. Eu fazia, lá em Brasília, eu estava com aquelas crises de síndrome do pânico que se repetia muito, porque eu fui para Brasília, eu queria ser o melhor constituinte, eu queria ser um dos relatores da Assembleia Nacional Constituinte. O Adilson é promotor público, eu fiz muita coisa lá, hoje eu me arrependo, viu, Adilson? Né? A favor do Ministério Público, que passou a ser o quarto poder no Brasil, né? O Adilson é promotor também. Então, ali em Brasília, eu queria ser um dos relatores da Assembleia Nacional Constituinte, eu queria ser. Eu falei, eu vou ser governador, vou ser presidente, e começa aqui o negócio.
E de fato eu fui o mais assíduo, fui nota 10, eu queria ser nota 10 do diabo, né? Fui nota 10 do diabo. Então, mas eu fui um dos relatores, eu relatei sistema eleitoral de partidos políticos, uma matéria importante, a imprensa vivia atrás de mim para falar o mandato do Sarney, se ia ser de 4, 5, 6 anos. Então, eu tinha muita imprensa, mas de repente eu me vi ali no meio a uma entrevista coletiva, eu sentia que ia dar aquela crise e eu era tido como uma pessoa excêntrica, eu largava assim aquela entrevista abruptamente, corria lá para o meu gabinete, me escondia ali, e ali eu curtia, né, aquela, entre aspas, a minha síndrome do pânico, punha todo mundo para fora da sala. Eu me lembro que um dia eu entrei no armário para me esconder, eu não sabia do que, queria fugir, não sabia para onde, né? Andava com óculos escuros. Quem conhece Brasília tem aqueles corredores que tem até esteira, né, rolante, para você andar, que tão longe que é. E eu de óculos escuros, correndo que nem louco lá para chegar logo no meu gabinete, e de repente entrando e me trancando dentro do armário para tentar fugir da tal síndrome do pânico. Porque você pensa que vai ter um infarto, vai ter um derrame, que alguém vai cair um avião na sua cabeça, que alguém vai entrar, vai dar um tiro em você. Era uma coisa assim maluca. Então eu pensei seriamente lá em Brasília, com aquela repetição constante da síndrome, eu pensei em suicídio. Cheguei a comprar 2 armas, comprei uma, achei muito pequena, falei, essa arma não vai me matar. Comprei uma maior e ficava ali com as duas assim, o que eu faço? Atiro ao mesmo tempo. Então essas coisas malucas passavam pela cabeça de um homem que tinha fama, que tinha poder e que tinha dinheiro. E por que isso? Porque eu tinha tudo, mas não tinha Jesus Cristo na minha vida. Meu casamento destruído, né? Os meus filhos totalmente contra mim, a favor da Ana Maria. Então era essa a situação. Até que esse homem entrou, contou essa história, eu levei aquele choque, e eu comecei a fazer uma oração que ele jogou na minha cara. As religiões têm coisas boas, eu tinha aprendido em tudo que era religião, que suicídio não era uma coisa boa não, né? Na última que eu estava, que era uma seita japonesa, dizia que se eu me suicidasse, eu ia ficar 1000 anos num lugar mais gelado que o Polo Norte, que ia ser um sofrimento maluco, né? 1000 anos gelado, né? Então eu desisti da ideia de suicídio e comecei a orar, Senhor, me mata. Aliás, eu nem era Senhor, eu falava, Deus me mata, dá um jeitinho, eu tenho um derrame, mas assim, fulminante, ou infarto fulminante para eu não sofrer muito, né? Porque eu achava que se eu morresse eu ia para o céu, porque eu fazia muita caridade, muita caridade. Eu praticava o dízimo, eu li num livro esotérico sobre o dízimo. Então, como é uma lei espiritual, não tem como não funcionar, né? Então eu separava sempre, né, no mínimo 10% do meu salário dava para pessoas com deficiência física, né? Eu optei, eu falei, não, eu vou ajudar só pessoas. E havia meses que eu dava o meu salário inteiro e aquilo funcionava, eu via o retorno daquilo ali, eu me entusiasmava, eu queria dar o dízimo, por quê? Fazer negócio, ganhar dinheiro. Eu via que eu estava ganhando, é uma lei espiritual, não tem como ninguém revogar. Então aquilo me entusiasmava, tal. Pois bem, essas coisas todas aconteciam, e um dia ele falou, aquele homem falou, escuta, por que você não aceita Jesus e você vai sarar dessa síndrome do pânico que você tem, essa é uma enfermidade que você tem, você vai sarar na hora, você vai ter seu casamento restaurado. Ele ali na minha sala falando essas coisas, eu falei, olha, o casamento restaurado eu não quero, mas eu quero sarar desse negócio da síndrome do pânico. Já tinha diagnóstico, e não tem jeito de aceitar Jesus sem me arrepender dos meus pecados, porque eu não tinha como me arrepender, eu já estava entrando em outra, né? Eu não queria. É uma coisa de louco, você não quer largar a coisa que está te destruindo, que você sabe que é errado. Falou, não tem jeito. Aí aquilo foi me cansando, eu falei, olha, senhor Dino, desculpe, mas eu tenho Jesus na minha vida, e
seu horário terminou. Eu sinto muito, mas eu tenho mais gente para... A minha sala estava assim, na antessala, um monte de gente querendo falar comigo, uma comissão lá, muita gente. Aí esse homem começou a chorar na minha frente. Eu falei, escuta, mas eu não... O que eu fiz? O senhor não bati, não fiz nada. Fiquei apavorado. Eu falei, se ele sair ali chorando, vamos dizer que eu bati no velhinho. Eu vou perder um monte de voto. Eu falei, o que eu fiz para o senhor? Ele falou, olha, você não me fez nada. Eu falei, então por que o senhor está chorando? Ele falou, eu estou chorando por amor à sua vida. Eu achei mais estranho. Eu falei, amor a mim? Como? Amor a mim? Ele não me conhece, como é que ele me ama? Não? Eu cheguei até a pensar alguma coisa errada. Falei, seu Dino, pelo amor de Deus, vai lavar o rosto ali no meu banheiro. O senhor não vai sair assim, desse jeito, da minha sala. Aí ele entrou, foi ao banheiro, saiu cabisbaixo. Ali, sabe, olha como Deus faz as coisas. Quando ele ia sair do meu coração, ficou apertado. Eu falei, seu Dino, por favor, seu Dino, o senhor tem um telefone fácil? Ele falou, naquele tempo estava começando o negócio celular, né? O senhor tem um celular? Eu falei, não tenho. Eu tenho um telefone fixo e você pode ligar para mim. Mas para que você quer o telefone meu? Eu falei, olha, se um dia eu resolver aceitar esse Jesus que o senhor falou aí, eu dou uma ligadinha para o senhor. Aí ele passou o telefone, eu anotei, né? Eu sempre fui muito resistente a essa coisa de tecnologia. Eu usava uma cadernetinha, escrevia à mão mesmo, escrevia o telefone dele ali. E ele foi embora. Terminou o meu mandato. De fato, quando foi no mês de abril, eu e a Ana Maria entramos num acordo, nos separamos, né? Sem grandes traumas. Eu sei que a Ana Maria sofreu bastante. E eu fui para um hotel, né? Um hotel de 5 estrelas, sem nenhum problema. A minha parte do casamento era a parte financeira só. Os bens, eu não tinha essa coisa, nunca fui apegado a coisas materiais, né? Mas a parte financeira você fica com metade, eu fico com metade. Fui para esse hotel e era uma época assim que tinha umas festas carnavalescas e eu fiz papel ridículo, né? Os falsos amigos, vamos cair na gandaia e tal. Você está solteiro agora? E foi uma coisa interessante, porque depois de uns dias eu comecei a sentir falta. Eu tinha 3 cachorrinhos, né? Comecei a sentir falta dos cachorrinhos, falta do meu colchão, era um colchão gostoso, travesseiro, né? Os meus filhos então nem se fala, né? Eu chegava a chorar de saudade dos filhos. E coisa mais incrível ainda, eu comecei a sentir falta da Ana Maria. Mais incrível. Coisa incrível, como tem mesmo uma guerra espiritual, você não enxerga, né? Eu falei, mas o que eu estou fazendo? Eu estou jogando fora um casamento, né? Uma mulher magnífica, uma mulher meiga que sempre me respeitou, né? E eu fiquei pensando naquilo. E eu resolvi, foi num sábado, eu estava assim, eu estava vendo que ia me dar aquela síndrome do pânico. Eu tinha aquela Bíblia que eu carregava, portanto eu joguei em cima da cama, assim, me ajoelhei, comecei a falar com Deus do meu jeito. Deus dá um jeito na minha vida, eu estou cansado disso, ou me mata de uma vez, tal. E aí veio aquela luzinha, bim, né? Telefone do Dino Cibelo. Aí fui lá na cadernetinha, achei o telefone, ligo, não ligo. Ele disse que é missionário, que viaja pelo mundo. Liguei, e ele mesmo atendeu, ainda me falou que deu a honra da sua ligação. Me lembro que eu comecei a chorar quando ele falou aquilo. Ele ficou preocupado, falei, escuta, o que está acontecendo? Eu fiquei com vergonha de dizer para ele que eu estava ali no hotel, né? Falou, onde você está, que eu vou aí? Me fala, precisamos conversar. Eu falei, olha, senhor Dino, o negócio é o seguinte, eu me responda rapidinho, né? Porque ele havia dito para mim que naquele dia que ele me visitou, ele falou, você tem feito uma oração muito estranha, né? Que você pede para Deus te matar. E aquilo foi
assim, definitivo naquela visita que ele me fez, foi muito marcante, sabe? Eu falei, como é que ele sabe o negócio? Só Deus é que sabia, porque eu não confessava, não falava para ninguém sobre essa oração que eu fazia. E ali ele começou a lembrar, eu perguntei para ele, escuta, eu quero que você me diga se tem jeito de aceitar Jesus por telefone. Ele falou, claro, meu querido. Aí começou a lembrar aquela visita que ele me fez, sabe? E falar uma porção de coisas, falou, você tem que fazer de acordo com a Bíblia, né? Vai lá em Romanos, né? 10, versículos 9 e 10. Ali você convida Jesus, faz uma oração aí, convidando Jesus do seu jeito. Eu falei, eu não sei fazer oração, me ajuda. Aí ele falou, eu fui repetindo. Foi uma coisa tão rápida, porque eu fantasiava esse negócio de ter experiência com Deus. Eu achava que o dia que tivesse, ia ter um raio de luz, coral de anjo, alguma coisa. Eu ficava fantasiando essa coisa de experiência com Deus. E ele foi falando, eu fui repetindo. Quando eu pensei que estava no começo, ele parou. Eu falei, escuta, e daí, senhor? Ele falou, já terminou. Eu falei, mas não aconteceu nada, né? Ele falou, você que pensa, você fez com sinceridade a oração? Eu falei, fiz. Eu falei, então com você aconteceu o maior milagre do mundo, que é o milagre do novo nascimento. Você acaba de nascer de novo. Eu falei, eu nasci. Eu não entendia o que era o significado do novo nascimento, né? Eu falei, o que eu faço agora? Ele falou, tenta resgatar o seu casamento. Eu doidinho para voltar para casa, né? Eu falei, mas não posso. Eu falei para minha mulher que eu nunca mais ia pôr os pés lá, e já fizemos toda a separação, com que cara eu vou voltar? Eu falei, arrisca, né? E o que eu fiz? Veja essa questão do caráter. Porque quando você recebe Jesus, o seu caráter continua o mesmo, ou seja, eu continuava indo mau caráter, né? O que eu fiz? Tinha a minha filha mais nova, que casou há pouco tempo, ela me ligava todo dia, chorando, mas assim, aos prantos, desesperada. Pai, eu não aguento mais essa saudade, vem, volta para casa, eu vou morrer, eu não aguento mais. E chorando copiosamente, o que eu fiz? Eu falei, opa, eu vou ligar para Ana Lúcia. E liguei. Oi, filhinha, tal. Eu queria te fazer uma pergunta. O que é, papai? Você gostaria que eu voltasse mesmo para casa? Olha só essa pergunta. Você gostaria que eu voltasse mesmo para casa? Eu falei, claro, papai. Eu falei, então, ó, você vai fazer o seguinte: eu volto se você conseguir dobrar a sua mãe. Ela falou, deixa comigo, tal. Daí 5 minutos ela me ligou, a sua mãe, a mamãe falou que você pode voltar. E lá vou eu, né, de volta para casa. E ela, baixinha, né, estava no portão, voltou, hein? Político mesmo, né? Promete, não cumpre. E ficou tirando uma comigo, né? E ela assim, meio desenchavido, ela falou, mas por que você voltou? E eu sem entender nada, eu falei, eu voltei porque eu nasci de novo, tá? O que é isso, nascer de novo? Eu falei, depois eu te explico. E entrei, sabe, os cachorrinhos vieram e tal. E foi, para mim foi muito chato, assim, com ela, mas aí os filhos vieram, me abraçaram, me beijaram, aquela festa, né? Ana Maria, né? Aquela distância. Pois bem, meus queridos, eu era dependente químico, eu tomava remédio para dormir, porque quando dava aquelas crises, eu me entupia de remédio para ver se evitava a crise, e não evitava. Ela vinha, depois passava, e quando passava aquele remédio fazia efeito, e era uma coisa gostosa, você ficava relaxado, e dormia, eu gostava daquilo, né? Passei a gostar dos remédios. E quando você tem algum problema, deve ter médico aqui, o doente encontra com um outro que tem alguma coisa parecida, você toma o quê, hein? Ah, toma o Gardenal. E você? Toma tal remédio. Eu tomava, inclusive, o Tofranil durante o dia para ficar ligado, né? Porque às vezes eu ia trabalhar, estava aquele sono, eu conseguia, um amigo meu, uma receita de Tofranil, que é um remédio
que um dia eu cheguei no meu trabalho, a mulher falou: escuta, você já se olhou no espelho hoje? Eu falei: não, por quê? Ele falou: vai lá e dá uma olhadinha. Uma senhora, né, muito minha amiga. Quando eu olhei assim, eu levei um susto. Eu tinha esquecido de pentear o cabelo. Estava o cabelo todo espetado assim. Aí eu vi que realmente eu estava muito mal, com o olho esbugalhado, pupila dilatada. Eu tinha necessidade de usar óculos escuros, né? Então, realmente, eu era dependente de remédio. Nesse dia que eu voltei para casa, tive sono natural, dormi barbaridade, e eu só fui perceber que eu estava curado da minha síndrome do pânico uns 15 ou 20 dias depois, que eu comecei a estranhar que não vinha mais aquelas crises da síndrome do pânico. Eu fui curado da síndrome do pânico. E foi, assim, um momento, assim, muito interessante, porque eu tive que reconquistar a Ana Maria. Foi um ano, ela não acreditava, ela achava que tinha alguma coisa relacionada com patrimônio, ela não acreditava. Depois eu soube que ela orava, ela também tinha a sua tradição religiosa, ela orava pedindo a Deus dar um sinal para ela. E quando foi quase um ano depois, Deus fez um sinal maravilhoso, espetacular. Esse é o testemunho dela, né? E eu considero que Deus fez para ela um milagre impossível de ser coincidência, né? E ali ela viu a mão de Deus, né, operando também na vida dela. E um dia eu chego em casa, ela era uma mulher triste, ela não cantava, porque quando ela cantarolava dentro de casa, eu falava: para, você é desafinada, o cantor aqui sou eu. E ela estava cantando, e eu fiquei surpreso, né? Falei: puxa, como ela canta bonitinho. E ela estava cantando uma música falando de Jesus. Eu falei: por que você está tão alegre, cantando, tão bonito? Falou: lembra aquele dia que você falou que nasceu de novo? Pois hoje eu também nasci de novo. Então, foi algo assim espetacular, sabe? De repente, tem uma coisa que eu tenho que dizer que não é muito assim estimulante para quem ouve o testemunho. Depois que eu recebi Jesus, Ana Maria recebeu Jesus, eu que não perdi a eleição, eu não passei a não ganhar mais nenhuma, eu comecei a perder todas. Nós não tínhamos problemas financeiros, nenhum. De repente nós tínhamos um patrimônio assim, financeiro muito alto. De repente nós nos vimos numa situação, morando na melhor casa de Osasco. Nós fizemos, eu fiz um negócio muito errado. Eu quis concorrer com as grandes emissoras lá de São Paulo, investi muito, mas muito dinheiro, e foi uma coisa que não deu retorno. E quando eu vi, a gente estava num prejuízo de milhões de dólares. E com isso, de repente, nós nos vimos numa situação que não tínhamos dinheiro para fazer a compra do mês, a compra da semana, para pagar a conta de luz, de água. E sabe o que nós, qual era a nossa reação? Uma reação de tranquilidade. Por quê? Porque aí já tinha Jesus na minha vida e na vida dela. A gente morando numa casa, piscina aquecida, tiveram que desligar tudo, né? E a gente brincava, empurrava, cai aí na piscina aquecida, né? Então, era uma situação muito difícil, mas uma coisa muito interessante. Ia cortar a luz, na última hora, entrava um dinheiro lá na rádio, pagava a luz. Não ia ter dinheiro para fazer a compra, entrava o dinheiro e ia fazer a compra. Sabe o que nós vimos nisso? Deus ensinando a gente o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós começamos, de acordo com o manual do fabricante, a viver a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso. Nós começamos, e até hoje, esse livro, o Sem Saída 1, né? Ele nasceu no pior momento financeiro da nossa vida, e nós passamos muitas crises financeiras, né? O pior momento até então, em 2004, dia 4 de outubro de 2004, foi o pior momento da nossa vida financeira. E eu orando: Senhor,
dá um jeito, eu não estou aguentando mais isso. Aí Deus falou, veio que nem um pensamento, né? Hoje a gente identifica a voz de Deus, porque a manual, né, a palavra de Deus diz que Deus imprime os pensamentos dele na nossa mente. E eu orando, Deus falou, olha, você vai ficar 7 anos no deserto. E realmente foram 7 anos piores ainda, aí nasceu sem saída 2. Então, que é esse livro que a gente relata esses acontecimentos, esses milagres, e graças a Deus, sabe? Dia 4 de outubro do ano passado, venceram-se os 7 anos, e Deus tem dado uma virada, mas nós também aprendemos o seguinte: quando nós vimos para essa viagem, nós nos vimos assim, frente a frente, com uma fraude jurídica contra nós, e nós moramos numa casa abençoada que Deus presenteou a gente, e nós vimos uma fraude jurídica promovida pelo antigo dono, e nós, de repente, nós vimos que a nossa casa tinha ido para leilão, né? E tinha sido arrematada, e tinha prazos, né? E aí nós falamos, oramos e sentimos que essa guerra espiritual, o inimigo querendo atrapalhar a nossa vinda aqui, nós não só vamos, como vamos passeando. Eu vim dirigindo, né? E vamos passear, vamos ficar uns dias aí, vamos lá para Rivera. Nosso representante uruguaio falou que há poucos dias abriu o capítulo de Rivera. Vamos visitar lá uma prima nossa que tem 90 anos. Dessa prima, Deus usou para fazer um dos maiores milagres da nossa família, né? E nós amamos essa prima com 90 anos, a gente tem que ir lá mesmo, né? Abraçar, beijar, agradecer sempre. Então, nós não estamos preocupados, porque Deus dá, Deus tira, e se tiver que tirar, não tem problema. Por quê? Porque plano político, eleição a cada 4 anos você tem que enfrentar uma, sabe? Tudo tem prazo certo, mas servir a Deus é a maior honra e não tem prazo certo, é para a eternidade. E nós sabemos, eu falei para a Maria provavelmente seja uma das últimas preleções que eu vou estar fazendo, porque eu já vou completar agora no outro mês de julho, vou completar 72 anos, então a gente já vai cansando, né? A gente já vai cansando, e eu falei, acho que eu vou dar uma parada, mas já várias vezes, né, eu tenho orado, penso que vou parar e não para. Deus sempre tem dado sinais e maravilhas, tem sinalizado para a gente continuar. Então nós cremos, nós temos uma filha, né, que nós achamos uma bênção, está na fila de transplante de rim, ela tem um mal congênito, né, e é uma filha, ela é vereadora hoje na cidade de Osasco, e é uma mãe assim, adotou 3 crianças maravilhosas, né, que nós amamos muito, são os nossos netos, e tem uma compensação. Outro dia a família foi convocada para fazer exame de qual que tem a saúde mais perfeita para ser o doador. Graças a Deus o Francisco Rossi, que é o velhinho, né, não tem limite de idade. Eu já falei, se precisar dar os 2 rins eu dou, porque pelos filhos a gente faz qualquer coisa, não é verdade? Então nós, mas que judiação os rins da sua filha, que judiação nada, os rins da minha filha é uma bênção, porque ela está com 43 anos e já há quase 20 ela deveria ter passado no transplante. Então Deus vai substituindo as coisas, vai recolocando as coisas na devida ordem. Então, qual foi a decisão definitiva que eu tomei? Chega de política, parei com política, certo? Agora eu estou me preparando para me aposentar também na rádio, montando lá um esquema para me aposentar. É uma rádio que transmite programação cristã. Então, estou pensando seriamente de doar, inclusive, essa emissora para essa organização que é muito séria e que tem aqui sede aqui no Rio Grande do Sul. Então, são essas coisas que Deus vai pôr. Hoje, em primeiro lugar, Jesus Cristo, que é o Deus vivo, né? Que é a luz da nossa vida, que restaurou o nosso casamento, porque eu com essa idade e ela com a idade que ela tem, que eu não vou dizer, mas ela é bem mais jovem do que eu, mas já passou de 60, né? Nós vivemos uma autêntica lua de mel, nós nos amamos,
eu sinto falta, né? Já não convido tanto ela para me acompanhar nas preleções, porque imagina uma pessoa ouvindo a mesma história 600 vezes, né? Então, é uma tortura, né? Então eu não convido muito. Mas quando ela fala eu vou, eu fico feliz, porque quando eu viajo eu sinto falta da Dona Maria. Eu quero estar perto dela, eu quero abraçar, quero tentar consertar um monte de coisa errada que eu fiz, né, com ela. Mas Deus é maravilhoso. Deus tem consertado e tem permitido que a gente leve essa vida, que vai ser uma vida pela eternidade, não é uma coisa que vai terminar ali, daqui não sei quantos anos, isso é para a eternidade, né? Então nós nos amamos, eu amo essa minha esposa, que é uma bênção, né? Uma preparação de Deus na minha vida, é uma mulher, tremenda mulher de Deus, né? E assim os meus filhos todos servem ao Senhor, os meus netos com experiências maravilhosas com Jesus, sabe? A neta mais velha viu Jesus assim pessoalmente, saindo de dentro da televisão, ela tinha 6 anos, né? Coisa assim incrível que a gente tem visto. Então, Deus é real, Ele é vivo. Eu sei que às vezes a gente ora, não tem resposta, e a gente, apesar de ter visto centenas de milagres, às vezes a gente duvida, mas será que, sabe, será que Deus está ouvindo a minha oração? A gente chega até, mas será que Deus existe? Isso é natural, porque essa guerra espiritual promove isso no coração da gente, mas aí prevalece fortemente que Deus é real, Ele existe e Ele nos ama, Ele é amor, né? E a expressão máxima do amor é Jesus Cristo. Eu queria, para encerrar, né, essa preleção, eu quero dizer para vocês que Deus limpou também, nessa hora da crise financeira, Deus promoveu uma limpeza no nosso patrimônio. Esse quadro, que eu vi outro dia $1,5 milhão, na hora do sufoco, eu vendi esse quadro por R$40 mil. Valeu uma fortuna, né? Na época foi avaliado quase R$200 mil. Eu vendi por R$40 mil. E foi, aí de repente, todas aquelas obras que eu curtia, foi tudo embora. E aí é que eu percebi que não me fez falta nenhuma. E ainda Deus limpou. Aquilo não me deixava tranquilo. Não me deixava tranquilo, porque eu recebi de uma maneira antiética. E assim, outras coisas mais, os relógios de ouro, eu não vendi, eu dei para amigos meus, pessoas que me ajudaram naquela hora de sufoco, né? Quando nasceu o livro, de repente esses amigos Deus preparou, me ampararam, mandaram anúncio para a rádio, e eu presenteei esses homens com esses relógios. E ali eu fui no meu guarda-roupa e vi ternos que eu não usava, quase 100 ternos, a mais da metade eu nunca tinha usado, camisas centenas. Então essas coisas todas eu doei, tá? Então eu até digo que esse é o terninho velho de guerra. Eu estou com esse aqui, eu gosto de ir, é quentinho, né? Lugar frio eu vou com esse, no lugar mais quente eu vou com outro mais fininho. Então basta, essas coisas bastam para a gente. Então eu queria propor a vocês uma oração coletiva, mesmo aqueles que são da Doné, eu pediria que orassem também, como se fosse assim, a gente se consertando com alguma coisinha com Deus, para que aqueles que vieram aqui pela primeira vez não se peguem orando sozinhos, não é verdade? Então vamos ser todos solidários e vamos fazer essa oração juntos. Vamos inclinar as nossas cabeças, não precisa levantar, vamos inclinar as nossas cabeças e repitam comigo. Eu quero dizer que estou muito honrado, muito contente, foi uma honra tremenda servir a Deus, esse convite. Então repitam comigo. Ó Deus, eu venho aqui na tua presença para declarar que sou um pecador, que preciso de ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para me salvar. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo e está aqui agora. Jesus, entra no meu coração, faz de mim uma propriedade exclusiva tua. Escreve meu nome no livro da vida. Eu prometo servi-lo agora e para sempre. Amém.
Quando eu fiz aquela oração por telefone, eu não entendi a oração que eu tinha feito. Se você veio aqui pela primeira vez e fez a sua oração, sentiu alguma coisa no decorrer aqui dessa pregação, desse encontro, que teve o louvor, teve a palavra dos nossos oficiais do capítulo, teve a pregação. Se no decorrer desse encontro maravilhoso você sentiu alguma coisa, vem aqui pegar esse livrinho que eu quero dar um abraço a você. Vai ser uma alegria muito grande. Não importa qual seja a sua religião, porque o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas. Ele ama o católico, o evangélico, o protestante, aquele que está em alguma filosofia, aquele que é maçom, não importa o que você, qual é a fé que você professa. Vem aqui à frente que eu gostaria de dar esse livrinho para você e te dar um abraço, tá? Principalmente eu dirijo a palavra, eu sei que a maioria que já é da Dona. Se você é convidado, vem aqui à frente, que eu quero ter o prazer de dar esse livrinho para você. Esse é bonito, né? Quem é o primeiro? Estou aguardando. Isso vale também para os garçons, viu? Isso vale também para os garçons. Fica um pouquinho aqui comigo. Porque se alguém quiser vir aqui, porque é para todos, viu? Obrigado, fica um pouquinho aqui. Eu quero orar para as pessoas que vierem aqui. Esse aqui eu conheço há muitos anos. Fica um pouquinho. Nós não vamos comprar nada pelo livrinho. Tem mais alguém que quer vir aqui pegar o livrinho? Bom, gente, eu quero fazer uma oração pelos nossos convidados que vieram aqui hoje, sabe? É a maior alegria da gente esse momento, o momento em que as pessoas... Eu me lembro que aquele homem, o dia que ele foi lá na minha sala, ele falava assim, dá um passinho na direção de Jesus. Ele fez isso 3 vezes, né? E os que vieram aqui não deram um passinho, deram vários passos. Parece que é fácil, mas não é. Porque todos nós da Donep um dia demos esse passinho, né? E é duro, né? Parece que alguém segura a gente na cadeira. Então, se tem alguma criança também quiser vir aqui pegar, sentiu, pode vir, viu? Mas esse passo de fé é um momento da maior alegria para a gente, né? É um momento que o coração da gente se alegra e que a gente vê que Deus está falando forte, né? Então, gente, esse é um momento muito feliz. Eu vou fazer uma oração de agradecimento a Deus, Jesus Cristo, né? Como Jesus é maravilhoso. O nome está aqui, né? Porque o manual diz que onde houver 2 ou 3 pessoas, em nome dele, ele está no meio dessas pessoas. Então nós cremos que Jesus está aqui. E o coração dele está alegre, né? E a gente sente isso. Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer, Paizinho querido, pela vida dessas pessoas lindas que vieram aqui à frente, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir pela vida delas, Pai. Pai querido, que o teu Santo Espírito possa guiá-las por toda a vida, Pai. Que o teu Santo Espírito possa guiá-las em toda a verdade, ensinando todas as coisas, Pai. Pai Santo, que haja coisas tremendas, Pai. Que um dia eles possam estar dando testemunho das tuas maravilhas aqui na Donep, em alguma reunião familiar, seja onde for, Pai.
Pai querido, eu quero te agradecer pelos adonepianos, por esse encontro estadual da Adonep, Pai, que está acontecendo aqui na cidade de Canela, Pai. Paizinho querido, abençoa rica e poderosamente cada oficial da Adonep, cada mulher do apoio feminino, cada jovem do apoio jovem, Pai. Pai Santo, abençoa o Zago, que está na presidência do capítulo que patrocina esse encontro, Pai. E todos os oficiais, Pai, o Sérgio, o Pedro, o Adilson e tantos outros, Pai. Paizinho querido, nós queremos declarar que Canela pertence a Jesus, Pai. Queremos declarar que Gramado, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, pertence a Jesus, Pai. Paizinho querido, nós queremos agradecer, ó Pai, por esse louvor lindo desta noite, pelas maravilhas, ó Pai, porque nós cremos que os sinais seguem aqueles que creem. Nós sabemos que esta noite aqui é noite de milagres, ó Pai. Nós sabemos que há milagres acontecendo lá do outro lado do mundo, ó Pai, como resultado desta reunião. Alguém que tem um parente no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, eu não sei aonde, Pai, mas milagres estão acontecendo nesta noite, ó Pai. Tu querido honras, ó Pai, aqueles que creem em Ti, Pai. Paizinho querido, fica conosco, Pai, que este encontro amanhã transcorra de uma maneira maravilhosa, também com sinais e maravilhas, ó Pai. Que nós possamos depois voltar às nossas casas, ó Pai, aos nossos lares, com o coração alegre, como está alegre nesta noite, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Paizinho querido, em o nome de Jesus.